A paz do Senhor, igreja. Amém. Acho que dá para ser melhor ainda, hein? Tem muita gente aqui. A paz do Senhor, igreja. Ah, sim. Olha, alguns cultos têm cantado que a gente tem lenha ainda para queimar, né? Não é isso? Uma coisa que eu tenho que perguntar para vocês: o fogo, ele faz barulho? Faz não, né? Mas aquele que está pegando fogo tem que fazer. Então eu não admito uma igreja fria, não admito uma igreja calada. E principalmente o Senhor. Se a gente diz que tem lenha para queimar, então vamos queimar hoje. Amém? A gente vai ler aqui Gênesis 37. Amém? A gente vai ler um pouquinho, viu, gente? Eu gosto de textos. Gênesis 37, do 1, a gente vai ler do 1 ao 13, depois a gente vai ler o versículo 18. Amém. Quantos acharam? É bom que todos fiquem de pé em reverência ao nosso Senhor Jesus. Amém. Gênesis 37, 1. Gênesis 37, 1. Todos abriram aí? Amém? Vamos começar a ler. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles, no caso dos irmãos, a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais José do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também, aí que a gente vai entrar no texto base. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, eu não sei expressar bem, se levanta e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Tá meio ruim, vocês sabem, é isso aí. Outra tradução está melhor. Mas os molhos dos seus irmãos se curvavam ao dele. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este sonho, isso que ele falou, no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José, Israel é Jacó, que já tinha um novo nome, e disse a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e eu enviarei a você a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E agora a gente vai ler o 18. E viram de longe, e antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador. Amém. Vamos ficar por aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, entrando na tua presença, Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez nessa noite já.
E eu te peço autoridade sobre a minha vida, para que o Senhor fale através da minha boca, para que os corações sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que as pessoas possam, a partir deste momento, estarem com os corações abertos, que qualquer coisa que venha tentar tirar a atenção, em nome de Jesus, seja colocado para fora dessas portas, e que o ladrão da palavra, o inimigo, saia, bata em retirada do nosso meio. É isso que eu te peço, Jesus, em nome do em Teu nome, amém, amém, amém. Vamos sentar, amém. José era filho de Jacó e Raquel, e eles moravam com sua família e seus irmãos em Canaã. Mas eu não sei se todos repararam aqui, nessa história tem uma coisa que se destaca. E quem ouve a pregação sobre este jovem, geralmente, eu acho que 100% das vezes, se conta sobre os sonhos dele. Os sonhos que ele tinha, que não foi ele que tinha, no caso, que Deus deu a ele. E quantas pessoas aqui, antes de a gente começar, quantas pessoas aqui têm expectativa do futuro? Quantas pessoas têm sonhos aqui? Levanta a mão, amém? E quantas pessoas vivem no automático? Assim, não é sonhador. Uma vez eu fiz uma pergunta dessa no Instagram. Eu perguntei quem é sonhador e quem é conformado. Por incrível que pareça, existiam algumas pessoas que falaram que eram conformados, que não, sabe, viviam no automático. E para você que talvez não tenha levantado a mão, é para você que Deus quer falar. E para todos aqui, confirmação, relembrando promessas e sonhos, também. E uma coisa que dá pra gente entender no sentido natural, como é que a pessoa chega a sonhar? Bora, igreja dinâmica. Como é que a pessoa sonha? No natural, sem ser assim, dormindo. E é isso, só sonha quem consegue dormir, só sonha quem consegue descansar, só sonha quem tem a vida entregue a Deus. E o nosso Senhor Jesus, Ele mostrou que dormir é uma coisa crucial. Quem lembra de Jesus no barco? Lembra? E Jesus, Ele nos ensina que até no meio de coisas ruins, e principalmente nelas, é que a gente vai poder descansar e confiar no sonho que Ele nos deu. No sonho que Ele nos deu. Porque assim como Jesus, Ele que estava dormindo, mas assim como Jesus, se a gente descansar no meio da tempestade, a gente tem que entender que Ele também está no barco. Ele está no barco, Ele não pode, assim, Ele não vai falhar. Primeiramente porque Ele tem que honrar o próprio nome dEle. Se Ele prometeu algo para a sua vida, se Ele está comprometido com você, pode ter certeza, Ele é fiel e não mente. Ele não vai permitir que a tua vida acabe por uma tempestade. Ele não vai permitir que a tua vida acabe por um momento. E muitas das vezes a gente se perde em momentos. Então, assim, só sonha quem descansa, só sonha quem tem a vida entregue ao Senhor, só sonha quem consegue ouvir a voz de Jesus. No caso, nessa parte ainda não era o Jesus materializado, mas era o próprio Deus, que também todo mundo conhece. Amém? E para você que está enfrentando uma certa, entendam, é uma conotação, isso é um sentido, uma palavra que eu vou usar para que vocês entendam. Para você que está enfrentando essa insônia, que você não consegue descansar, que você não consegue confiar em Deus, que você não consegue entregar o seu caminho, assim, dormir tranquilo. E tem gente que não consegue dormir mesmo. Tem gente que não consegue, sabe? A ansiedade bate na porta, tem gente que não consegue. Então, em nome de Jesus,
um refrigério na tua alma. Em nome de Jesus, o Senhor abraçando o teu espírito agora e dando uma calmaria que só Ele é capaz de dar. Uma calmaria que só Ele é capaz de dar. Em nome de Jesus, abre o teu coração para que a ansiedade seja lançada fora. Em nome de Jesus. Então, Jesus, Ele nos ensina a dormir também em meio a descansar. Eu vou usar outra palavra. Em meio a problemas, porque só consegue deitar a cabeça e dormir tranquilo quem sabe em quem confia. E a gente confia no Deus que não falha. Então, assim, para você que tem vontade de desistir, em nome de Jesus, uma nova expectativa para a sua vida. Para você que os sonhos morreram, eu estou falando aqui de um Deus que ressuscitou um exército de ossos. Estou falando, às vezes a gente esquece o poder do nosso Deus. Às vezes a gente não fala com a nossa própria boca, mas as nossas ações e a nossa vida tomam rumos que parece, e às vezes o inimigo faz com que a gente duvide do poder do nosso Deus. E vocês vão ver que toda a história da Bíblia, ela é promessas e cumprimento de promessas. Ainda que demore, Deus não falha. Então, você pode observar, existem pessoas, partindo para o nosso meio, existem pessoas que, antes de terem um encontro com Deus, antes de terem uma vida com Jesus, não tinham expectativas, não tinham rumo, e até tinham, mas eram frustrados. Porque o sonho, ele só é bom quando é Deus que sonha. O sonho, ele só tem assim, sabe que é 100%, zero chance de dar errado. É quando é Deus que sonha. E Deus sonhou o sonho de José. Então, em contrapartida, tem pessoas que conseguem dormir, tem pessoas que conseguem sonhar, tem pessoas que conseguem ouvir a voz do Senhor, são sensíveis. Em contrapartida, tem pessoas que também não conseguem ouvir, não conseguem sonhar. Situações que tentam fazer a gente duvidar do poder de Deus. E tentam matar o nosso sonho. Mas essas coisas não sabem, e talvez até sabem, que nenhum mal na vida de quem é escolhido é para matar. Ana Vitória é prova disso. Eu estava aqui ligando, Deus é incrível. Estava doente, poxa, que coisa ruim. Não foi dessa vez. Foi despedida, poxa, que coisa ruim. Não foi dessa vez também. E é assim que Deus age, sabe? As coisas ruins na vida de quem tem a vida entregue a Ele, não mata, fere, molda, mas não mata. Leva para o lugar da promessa. Olha onde ela está. Olha onde ela está hoje. Amém? Então, pessoas que não conseguem sonhar, situações que querem nos impedir de sonhar, situações que querem nos impedir de ter uma vida extraordinária, porque o Deus que a gente serve é o Deus do extraordinário. Qual seria a glória de um Deus que vive no ordinário, que faz as coisas ordinárias para seu filho? Deus, Ele não quer que você tire uma nota boa, Ele quer que você tire a melhor nota, Ana Vitória. E assim para todos nós, sabe? Quando a gente tem uma vida entregue ao Senhor, quando a gente tem uma vida de comunhão com Ele, uma vida de fato assim, de dia a dia, a gente não vai viver o ordinário. A gente não vai viver. Vão ter dias que vão ser difíceis, e no dia difícil o Senhor também vai se destacar na nossa vida. Porque o mal não mata, o mal leva para o lugar da promessa. Então, um sonho pode incomodar muita gente, e é aí que chega os irmãos de José. Não sei se todos prestaram atenção, e eu espero que em nome de Jesus
vocês estivessem prestando atenção, que os irmãos de José ficaram com inveja de José, a ponto de querer matá-lo. Eles planejaram matar José por uma coisa que não era nem dele. Não foi nem ele. Como é que alguém manda no sonho? Ninguém manda no sonho, principalmente no sonho de Deus, sabe? E é isso. As pessoas tentam frustrar, e principalmente o inferno vai tentar frustrar o plano do Senhor, os sonhos do Senhor na sua vida. Mas o inferno também sabe que quem sonhou não foi você. Quem sonhou foi Deus. Quem sonhou foi Deus. E os sonhos de Deus não podem se frustrar. A Bíblia relata isso. Os sonhos de Deus não podem se frustrar. Então, voltando, os irmãos invejaram, os irmãos queriam matá-lo, mas não conseguiram. E quem sabe o decorrer da história, ele foi jogado no poço. E é nesse momento que eu acho uma das partes mais lindas da história de José. Ele foi jogado no poço, os irmãos queriam matar ele, mas Rúben não quis matar. Rúben, ele falou assim: não mata o cara não, pô. Deixa o cara viver. Deixa ele aí, ó. Joga ele aí. Não mata ele não. E ele foi jogado no poço. E o poço, eu acredito que todo cristão já passou por esse momento, ou vai passar, ou está passando. Esse é o momento em que tudo vai embora, que parece que tudo fechou, parece que tudo deu errado, que está só você e Deus num buraco, num poço que não tem mais ninguém, só você e Deus. E é nesse momento que você percebe que Deus é a única coisa que você precisa. Deus é o suficiente. E talvez nessa noite você tenha chegado aqui no fundo do poço. Talvez nessa noite, eu não sei. Eu acredito que Deus ele vai falar com pessoas aqui. Talvez nessa noite você tenha chegado aqui num momento em que você está sozinho e você veio até aqui pensando em desistir. Você está acobertado, está coberto por as coisas que afligem as nossas almas ultimamente. Depressão, ansiedade, não sei. Acredito que o Espírito Santo está falando no coração de alguém. E a Bíblia não relata isso, mas eu acredito que nesse tempo José ele poderia ter 1000 motivos, e ele tinha, para pensar em desistir, duvidar até do plano de Deus. Que Deus é esse que me faz sonhar uma coisa e me coloca no fundo de um poço? Que Deus é esse que me promete algo, que fala no meu sonho, no meu íntimo, e o momento que eu me encontro agora nem parece que ele existe. Mas ele não duvidou. E nessa noite, não duvide do plano do Senhor. Promessas do Senhor, elas só servem para uma coisa, para serem cumpridas. Só servem para isso. Deus ele não mente, gente. Quando a gente entender, quando a gente começar a vencer coisas internas, dúvidas, medo, aí que a gente vai viver um novo nível com Deus. Quando a gente entender que o Deus que prometeu no passado, o Deus que fez no passado, o Deus que era presente no passado, que falava audivelmente, é o mesmo Deus de hoje. A gente vai entender que Deus não nos chamou para guerrear contra nós mesmos. Não é contra nós mesmos. E às vezes a gente cai nas mesmas coisas de sempre. Tô mal, me afasto. O irmão não falou alguma coisa, eu me afasto. Foi Deus que te feriu, irmão.
foi Deus que fez você desistir, foi Deus, muito pelo contrário, Deus é a tua força. Deus é a tua força, e o inimigo, ele usa esses momentos para tentar roubar o plano, o sonho de Deus na tua vida. Tenta roubar o plano e o sonho de Deus. Mas aquele que é escolhido, os planos não são roubados, podem até serem atrasados, mas jamais roubados. Agora, para isso acontecer, exige uma posição. Exige uma posição. Eu não vejo promessa nenhuma de Deus que Ele tenha feito que não exigisse posição. Deus, Ele não promete para quem não quer se comprometer. Promessa é para quem está comprometido. Abraão, vou te dar uma nação. Agora sai da tua casa. Amém. Eu vou dar o Espírito Santo, mas aqueles que pedirem posição. 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 Existe antes entre a promessa e o milagre, existe essa palavra, posição. Para que você possa sair do momento somente da promessa, porque, irmão, a gente não nasceu para viver somente de promessa, a gente nasceu para viver de milagres. Milagres. Acabou o momento de apenas ouvir, chegou o tempo de viver. Deus, Ele quer que a gente viva as promessas, viva os milagres. Então, existe essa palavrinha, posição. E José, ele permaneceu na posição. Ele poderia, como eu falei, como às vezes eu vou falar para vocês, a gente muitas das vezes é um bando de crente Nutella, viu? Pense nos crentinhos Nutella, uns crentinhos que, sabe, abandona Deus por qualquer coisa. Já pensou ser lançado num poço? Quem teria peito aqui? Pelos próprios irmãos, pela própria família. Pela própria família, sabe? E às vezes a gente talvez até não negue a Deus, mas de certa forma esnoba a presença dele, assim, não estou muito afim hoje, não estou tão bem. E mais uma vez Deus está usando esse altar para falar: o teu dia pode não está sendo bom, o teu dia pode ser mau, mas ele continua sendo bom. Deus, Ele não quer saber das tuas desculpas. Deus, Ele não quer saber das tuas fraquezas. Até porque é na tua fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa. Ele não quer saber do que te afasta dEle. Ele quer que tu use a tua fraqueza para se aproximar dEle. Para que o sangue e a graça dEle possa ser vista cada vez mais na tua vida. Então, esse momento do poço, eu acredito que várias pessoas passam. Aquele momento que a gente fica só. Aquele momento que, sabe, parece não ter mais solução. E como eu falei, eu acredito que nesse momento, de certa forma, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Deus, Ele falava no coração de José. Sabe? Ele lembrava, ele falava, ele tocava de uma certa forma no coração de José. E nessa noite, mais uma vez, se você estiver nesse momento, é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. O fundo do poço, ele não serve para te matar, porque o Deus que te permite entrar no fundo do poço é o Deus que também está com você no fundo do poço. O Deus que permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem na fornalha era o mesmo Deus, foi o mesmo Deus que também entrou. Então, Deus, Ele não nos abandona no momento da dificuldade. Ele não nos deixa só no momento da dificuldade. Até porque Deus é o que mais quer ver o plano dEle, o sonho dEle cumprido nas nossas vidas. Pode ter certeza, irmão, não tem ninguém que torce mais por você do que o seu Deus.
Ele te criou, Ele fala, Ele te perdoa todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele confia em você. Ele quer ver e Ele já vê. Deus é o Deus que já está no futuro. Ele já vê você no lugar onde Ele quer que você esteja. Então, o fundo do poço não serve para matar. Depois desse fundo do poço, né, desse poço, os irmãos de José viram que estavam passando alguns vendedores ismaelitas e venderam seu irmão. Mais uma vez, José sendo ferido. Mais uma vez, José tendo o emocional abatido, porque não me mataram, mas vão me vender, e além de me vender, vão me deixar num terreno inimigo. Vão me colocar num lugar, sabe, que eu não sou bem-vindo, que eu vou ser escravo. E aí, mais uma vez eu falo, já pensou se isso fosse com a gente? Já pensou? E aí às vezes a gente passa coisa tão... A gente passa uma porcentagem disso. E então, José ele foi vendido e ele foi levado até o Egito, um lugar em que a promessa, o plano, o sonho de Deus se cumpriria. E mais uma vez, o que te fere, o que te faz sangrar, o que te faz chorar, o que te faz ficar pensativo, o que te faz ficar só em alguns momentos, não veio para te matar. Veio para te levar ao lugar da promessa e ao lugar do milagre e até o milagre. Amém. Então, José, ele foi vendido. Chegando ao Egito, ele foi vendido novamente. Acho que foi vendido a Potifar. É isso. E, mais uma vez, o plano de Deus sendo concretizado pouco a pouco. As coisas mais assim, mínimas. E às vezes a gente esquece, né, que Deus, Ele é o Deus que cuida do povo, mas Ele é o Deus que também cuida do indivíduo. Ele é o Deus que cuida do único, Ele é o Deus que cuida da igreja. E Ele estava observando toda a trajetória de José. José foi vendido, chegou na casa de Potifar. Potifar se agradou de José, viu que ele era um homem assim, abençoado por Deus. Mas existia outra coisa que poderia e estava tentando atrasar o plano de Deus na vida de José. E não sabia essa coisa que também levaria José para o lugar da promessa. Mais uma vez, não é isso? Chegou a maldita da mulher de Potifar, querendo pegar o nosso amigo José. José, deita-se comigo. Eu não posso. Como é que eu vou pecar contra o meu Deus? Eu não posso, eu não quero. Não posso. Mais uma vez, José, deita-se comigo. Eu não vou. E em alguns momentos, algumas seduções dessa terra chegam à nossa porta. Pode não ser uma mulher, não. Mas tudo aquilo que rouba a tua atenção. Não foi o caso de José. Mas existem pessoas que é nessa parte que eles caem. Na sedução da terra, nas coisas da terra. É nessa parte que eles se perdem da trajetória de Deus. E às vezes a gente troca todo um plano, uma trajetória, um futuro extraordinário que Deus tem por um momento. E se José ele não tivesse a fé que ele teve, se ele não tivesse o comprometimento que ele tinha, que ele falou, ele não falou assim, ele falou, claro que ele falou que ele não desonraria a Potifar, mas ele lembrou: eu amo o meu Deus, ele tem coisa comigo, ele tem promessa comigo.
eu não vou permitir ser roubado, ser ceifado, ser tirado do centro da vontade do meu Deus. E esse é o melhor lugar que a gente deve estar. O centro da vontade do nosso Deus. E eu acho lindo a história da Ana Vitória. Eu não vou parar não. Deus falou isso logo antes da minha palavra que eu vou dar aqui, que Ele deu, né, obviamente. Sabe, assim, a melhor coisa é a pessoa viver no centro da vontade de Deus. Mesmo com toda a dificuldade, eu acredito que você estava distante, quando você ficou um pouquinho distante de nós, mas seu coração queria estar aqui, queimava para estar aqui. E é assim que a gente deve ser, quando a gente é zeloso com as coisas de Deus, quando a gente ama as coisas de Deus, pode ter certeza, irmão, de um Deus que se agrada a Ele. De um Deus que ama ver os filhos que amam e cuidam das coisas dele. E que principalmente ouvem e seguem a voz dele. Então José, ele ficou guardado, ele se guardou. Mas tem gente que nessa parte se perde. Às vezes Deus tem algo tão lindo, tão preparado, assim, tem algo tão formoso, mas pelo momento a pessoa perde. E José negou, né, se deitar com essa mulher. Só que ela ficou irada e se agarrou nele e pegou uma parte da veste dele. E José fugiu, para que ela não fizesse isso, né? Vocês sabem como o pessoal é louco. Então, ela saiu gritando: olha aqui, ó, tentou fazer coisa errada comigo aqui, José aqui, ó. Prendam ele, pronto. Nosso amigo foi preso. E mais uma vez ele machucado, ferido. Caramba, que cara para sofrer. Que carinha para sofrer. Então, José, ele parece que a fundo do poço, após fundo do poço. E ele foi preso. Passando certo tempo, o faraó, ele tinha alguns sonhos para serem descobertos e significados. E adivinha quem que ia falar o significado dos sonhos? José. E é nisso que Deus é especialista. José foi ferido por causa de um sonho, mas também ele será exaltado por causa de um sonho. E é na área que fere você que Deus vai usar. Mais uma vez, Suzana, é isso aí. Amém. É na área que fere você, é no momento que parece ser escassez, que Deus vai te usar. É no momento, é na área que feriu você. Caramba, poxa, eu fui vendido, eu fui colocado num poço por causa de um sonho. Mas também porque o meu Deus me deu o dom para descobrir o significado de sonhos, eu vou ser exaltado. Então, este homem foi visto com bons olhos também por Faraó. E Faraó decidiu tirar ele da prisão. E além disso, aí que chega o desfecho da história. O nosso lindo e querido, eu não vou dizer protagonista, porque o protagonista é Deus. Como é o nome do outro? Figurante. Nosso lindo figurante. Ele se tornou governador. Então, o que é que dá para entender isso? Não tem fundo do poço, fundo bastante, longe o bastante, que Deus não possa te buscar para te colocar em cima. Não tem lugar, buraco ou situações que digam que a tua vida, a tua história, o plano de Deus acabou na tua vida. E eu acho que esse era o momento que a igreja dava glória, hein? Então, assim, os planos de Deus
exige uma posição. Exige uma posição, Saulo. Não foi agora, mas tu duvida do teu Deus? Ele é fiel, ele permanece sendo fiel. A Bíblia é feita, mais uma vez eu vou repetir, a Bíblia é feita de promessas. Deus prometeu que iria enviar um Messias para libertar o povo. Ainda que demorasse, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, não foi? Novo Testamento. Mais uma vez, né? O Velho Testamento é a sombra do que aconteceria. Mais uma vez, Deus prometeu que enviaria o Messias para libertar não somente o povo, mas a humanidade. Demorou um tempo, mas aconteceu ou não aconteceu? Então, se Deus não mudou a opinião sobre você, por que você desacredita dele? Por que você prefere ouvir a voz de qualquer outra coisa? Você prefere parar na beira do caminho? Você prefere não continuar caminhando? E eu te digo, se você está sem forças, mais uma vez eu te falo, Deus é quem te dá força. Deus é quem te dá força nessa noite. Deus é quem te dá força. Confia no Senhor Jesus, confia nele. Nós temos um Salvador que não apenas está no nosso lado, mas ele habita em nós. Ele está em nós. E é ele quem fala contigo no momento que você pensa em desistir. É ele que está falando no teu coração nessa noite. É ele que está falando contigo nessa noite. É o Deus que não permitiu que você morresse, para que você entenda, não tem lugar fundo demais que ele não te resgate. Então, vamos ficar em pé? Amém? Eu não sei se tem pessoas aqui que... Qual fase da história você está passando? Se você está no fundo do poço, se você está no momento em que está descobrindo ainda o sonho, se você está pensando em desistir, mas eu acredito que Deus ele tem algo para falar contigo nesse altar. Se você está pensando em desistir, se você tem alguma coisa a colocar no altar, se você quer confirmação de sonho, vem aqui na frente para receber uma oração, amém? Amém? Sei que não há nenhuma Amém. aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações. E para você que ainda não tem a vida entregue ao Senhor, Deus fala com você também. Deus fala com você também. Espírito Santo, vem me. Deus ele tem algo com você. Só tua presença pra Deus ele tem algo com você, Mariana. alegrar. Eu oro pela sua vida, sabia disso? Os sonhos de Deus são maiores. Deus tem algo contigo, Deus tem algo contigo. Esse é o momento de vocês ativarem, tomarem a posição de filho, para que as promessas e os sonhos deles se cumpram na vida de vocês. Então, em nome de Jesus, Volte a acreditar. Os sonhos de as diaconisas vão orar aqui. Amém? Então, vocês que estão aqui na frente, idealizem algo. O sonho que vocês estão em dúvida, se vocês estão pensando em desistir, falem com Deus, abram seu coração, rasguem-se. Se rasguem o seu coração. Das minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são
teus. Por isso vale a